Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez vamos meditar na palavra do Senhor. Trago aqui hoje um tema muito importante para a nossa caminhada de fé. A confiança que devemos ter na obra de Cristo, no desejo, no poder de Deus para as nossas vidas. E o texto que eu quero ler se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versos finais desse capítulo 30 e 31, que diz assim: Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor nos alimente. Esse texto é a conclusão de uma saga que o apóstolo Paulo viveu para chegar até Roma. A palavra do Senhor diz que em Cesareia ele foi julgado e condenado. E como cidadão romano, ele apela à instância superior e a partir daí então começa a viagem dele de Cesareia até a cidade de Roma. Sabemos que o mar Mediterrâneo é um mar de difícil navegação, segundo os especialistas. E dos princípios fundamentais daquele tempo para a segurança era você não viajar no inverno. E não sabemos por quê, por conta de qual situação, eles saíram e embarcaram no inverno. E no meio da viagem, as proximidades da ilha de Malta pegaram uma terrível tempestade que naufragou a embarcação onde eles estavam. E foram então parar na ilha de Malta. Na ilha de Malta, ali Paulo vivenciou situações interessantíssimas. Paulo tinha um propósito no seu coração e ele sabia que Jesus havia determinado que ele chegasse até Roma para pregar aos gentios, para anunciar na sede da capital do império que Jesus Cristo era o Senhor. O Evangelho, boa nova de salvação a todos os povos. E como apóstolos aos gentios, Paulo tinha muita convicção do seu chamado. E aqui, irmãos e irmãs, nós podemos aprender uma série de coisas importantes para as nossas vidas. A vida, ela também tem as suas tempestades. Muitas das vezes nosso barquinho está naufragando, mas nós temos que ter o lugar certo para aportarmos. Nós temos que ter a praia confiável para nós chegarmos. E Jesus é este lugar de salvação. Jesus é este porto seguro. A palavra de Deus diz que, chegando ali, os habitantes da ilha de Malta acolheram, socorreram aos 276 tripulantes que estavam na embarcação, onde eles estavam atravessando o mar Mediterrâneo. E a Bíblia diz que em determinado momento eles na praia ainda fizeram uma fogueira para que pudessem socorrê-los e aquecê-los, porque, como eu disse, era inverno, estava frio, chovia. Imagine você a dificuldade que eles estavam vivendo. E naquele momento Paulo também se pôs a ajudar e foi recolher alguns gravetos e, para sua surpresa e para o espanto dos moradores daquele lugar, uma víbora pica a sua mão. E Paulo a sacode em cima do fogo e assim se livra dela. Mas os moradores daquele lugar foram preconceituosos com relação a Paulo quando disseram: ele é um assassino, porque foi liberto da fúria do mar, mas a justiça cumpriu-se na vida dele. E ali esperavam que ele inchasse e que ele viesse e em poucas horas cair morto. Mas para surpresa de todos ali naquele lugar, o apóstolo Paulo foi livre daquele veneno, foi liberto das garras da morte, ao ponto das pessoas ficarem tão impressionadas e começarem a chamar Paulo de um semideus, como se ele fosse um semideus. Mas Paulo não se deixou enganar, Paulo não se deixou levar por esse pensamento, Paulo não deixou a soberba subir em seu coração, porque ele sabia do propósito de Jesus para a vida dele e o que estava acontecendo ali, todas as coisas haviam um propósito.
E não foi diferente, porque poucas horas depois, eles foram levados para um sítio, na casa de um homem chamado Públio, e chegando ali, o pai dele estava muito doente. Paulo ora por ele, impõe as mãos e ele é curado, e aquela notícia maravilhosa se espalha por toda a ilha. Então muitas pessoas vieram e também ali foram curadas, e a gratidão do coração daquelas pessoas foi grande pelo agir de Deus anunciado no Evangelho através da vida de Paulo. Mas Paulo, ele sabia que ele tinha que chegar até Roma, como nós lemos nesses versos 30 e 31, e ali o propósito de Deus era maior. Paulo poderia ter dito: vou ficar por aqui, ninguém vai vir aqui me procurar, eu não sou ninguém de expressão, eu fico por aqui, vou seguindo a minha vida por aqui. Mas ele não pensou em si mesmo, ele pensou no propósito de Deus. E aqui, amados irmãos e irmãs, nós encontramos uma grande verdade, que servir a Jesus é um privilégio. Servir a Jesus implica em nos esforçarmos, e servir a Jesus implica também em passar por lutas e dificuldades. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Paulo não morreu como um náufrago naquele mar. Paulo não morreu pelo veneno daquela cobra, mas ele sofreu todas as dificuldades de atravessar aquele oceano, e ele sofreu a picada que deve ter sido muito dolorosa. O fato é que quando Jesus tem um propósito nas nossas vidas, nós vivemos entendendo e buscando entender em todos os momentos aquilo que o Senhor tem para nós. Esta é a nossa segurança de estarmos prontos e prontas para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, sabendo que no mundo nós vamos viver situações difíceis, no mundo nós vamos ter dificuldades, mas quando o Senhor determina algo para você, para mim, Ele vai fazer de tudo para que aquilo aconteça. E a palavra de Deus diz que Paulo, de um chamado assassino, agora é visto como um semideus. Aquelas pessoas entenderam o Evangelho através do testemunho de Paulo. E a viagem continuou, Paulo chega até Roma, e a palavra de Deus diz que ali ele tinha liberdade para pregar o Evangelho, sem que ninguém pudesse ali repreendê-lo. Imagine você, toda essa saga começou porque alguém não queria que ele pregasse o Evangelho. E ele, como apóstolo aos gentios, chega naquele lugar que era a cidade mais cosmopolita que havia naquele tempo. A cidade em que haviam representantes de praticamente todos os povos conhecidos daquela época. E ali Paulo então pôde, com intrepidez, com ousadia, ensinar, pregar a palavra de Deus. Que nós, irmãos e irmãs, possamos ter essa confiança de que não importa o que esteja acontecendo, nós vamos continuar confiando no Senhor. Não importa se o mar está bravio, se o navio está naufragando, não importa se as cobras, se os problemas, as lutas deste mundo nos cercarem, creia que Jesus estará com você. Vamos louvar o Senhor cantando um dos nossos hinos do Inário Evangélico, hino 362, que fala segurança do crente. Louvemos ao Senhor. Oh, quão preciosa, rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele nunca te
vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Aleluias. Meu irmão, minha irmã, gostaria de pedir a você que pudesse estar compartilhando esse vídeo, dando o seu joinha e se inscrevendo se você ainda não é inscrito no nosso canal. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Que Deus te inspire em todo o tempo.